Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal, o canal da Estação Difusora. A partir de hoje estarei também com alguns encontros aqui com vocês no programa De Tudo Um Pouco. Bom, o meu nome é Sabrina Ribeiro e o meu convidado de hoje é Johnny Figueiredo, ele que é empresário, empreendedor e também administrador. Seja bem-vindo, Johnny, fique à vontade. Eu que agradeço. Primeira mão, é um privilégio estar aqui, certo, com você. Trouxe uma lembrancinha, certo? Eu agradeço de coração. Quero dizer que estou elogiado por ser, acho que o primeiro convidado, né, Sim, do programa. Convidado. Fiquei muito feliz e desde muito pequena eu já sou um admirador, certo? Falei que tinha um talento imenso e com certeza vai dar show aí nessa nova caminhada. Amém, muito obrigada. Obrigada pela lembrança, que inclusive também trouxe aqui a logo, né, de uma de suas empresas, que é a Elegance Modas. E hoje eu gostaria de conversar com você tanto sobre a sua empresa, né, de confecções, que é a Elegance, quanto também a sua academia. Ele é empresário em vários ramos, tem também empreendedorismo, acredito que novos projetos vêm por aí também. Mas antes de a gente falar sobre as empresas que já existem, eu gostaria de saber um pouquinho sobre a sua trajetória. O que é que trouxe à sua mente que você é empresário? Em que insight foi que você teve? Não, eu quero empreender, eu quero ser empreendedor, eu quero trazer para Garanhuns novos nortes, né, de confecção, novos nortes de vida fitness. De onde foi que veio esse insight do Johnny empreendedor? Eu costumo dizer que desde muito novo, cada um tem uma característica de ser vendedor. Alguém quer vender um carro, quer vender um telefone, quer vender algo e ele vai falar sobre aquilo ali que está querendo vender. Então, desde muito pequeno, eu perdi meu pai, eu tinha 6 anos e tive que me virar. Logo depois, eu comecei a trabalhar muito pequeno para ajudar minha mãe, que na verdade, como eu te falei, que eu perdi meu pai, tinha 6 anos, e aí comecei a trabalhar e via um potencial muito mais além, que aquilo ali não era para mim, eu precisava empreender. E aí quando eu completei 18 anos, servi o exército, e eu já ganhava um pouco mais de dinheiro já fora do exército. Eu já tinha outros negócios, e surgiu a oportunidade de me trabalhar num ramo que, na verdade, eu não conhecia, que era o ramo de confecção, de vestuário. Sim. E surgiu a oportunidade de me trabalhar nessa empresa e trabalhei por 2 anos e logo depois surgiu a oportunidade de botar uma loja muito pequena, entendeu? Com aquela dificuldade, que não é fácil empreender. Tem as dificuldades que eu costumo dizer que a gente que empreende é um super-homem, até porque é muito difícil se renovar todos os dias. Sim. Então você começou trabalhando para alguém e depois surgiu essa vontade, ou você já estava trabalhando para alguém com vontade? Não, eu preciso ter o meu também. Não, na verdade, desde muito cedo eu já empreendia, entendeu? Sim. Eu coloquei um material, na verdade, eu trabalhava para minha mãe no material de construção, e surgiu uma oportunidade que meu primo, a mesma coisa de ser meu pai, me propôs uma oportunidade de mim trabalhar na loja dele. Durante 2 anos eu trabalhei lá e depois eu coloquei a minha empresa, que hoje é a Elegance Modas, entendeu? Que é Figueiredo Andrade. Sim. E coloquei num ponto estratégico, até porque não existia na época nenhuma loja ali naquela rua, e foi o único bairro que sobrou pra gente, foi o Magano, entendeu? Já que a gente tem uma rede de lojas, entendeu? Entre a família, que são 11 lojas. Sim. Que cada primo tem uma loja, e Boa Vista, Heliópolis, Duplicaxias. É uma família de empreendedores, então. Com certeza. E aí sobrou um Magano pra gente, que eu coloquei em 2007, hoje
Daqui a pouco vai fazer 18 anos aí, de uma trajetória, quase a metade da minha vida. Eu era muito novo quando comecei a empreender. E começou a história aí, nessa loja, que era uma loja muito pequena, com muita dificuldade. E foi isso aí. E aí deslanchou, né? Graças a Deus. Tem sido um negócio que tem sido referência também no mundo de confecções de Garanhuns. E como você falou, né? Eu já tinha um conhecimento sobre você, já conhecia você desde bastante tempo, né? Há muito tempo atrás. E eu sempre vi em você uma pessoa muito comunicativa, que gosta de atender o público pessoalmente, que gosta de ter aquele atendimento exclusivo, né? Que você chega na loja e se sente bem atendido. Você acredita que isso é um diferencial, que você atender pessoalmente, ter um cuidado diferenciado com o público, isso interfere nas suas vendas, que obviamente é o principal objetivo do empresário, do empreendedor? Com certeza, isso é uma dica que eu até vou deixar aqui, que quando você for fazer algo, tem que dar seu melhor, entendeu? Se você foi melhor hoje, amanhã você tem que trabalhar para ser melhor do que você foi ontem. Sim. E o intuito de me colocar essa loja foi justamente isso. Eu achava que poderia ajudar as pessoas de outra forma. Como? É muito chato a gente chegar numa loja, num estabelecimento, ser mal atendido. Sim. Eu tenho algumas experiências de vida que a gente diz que toda experiência a gente vai carregando e jogando assim numa mala, numa mochila que a gente carrega imaginária ali, que a gente coloca para fora o bom e o ruim. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo, até falando em celular, em iPhone. Eu tive uma missão de comprar um celular para minha esposa, e o celular ela só queria um celular rosa. E na loja não existia esse celular, mas aí eu encontrei num japonês esse celular, e ele demorou quase meia hora para pegar esse celular para mim. Tinha um do mostruário, porém era do mostruário, ele não poderia vender, ou não estava funcionando aquele, não sei dizer o certo, mas ele foi no estoque lá, era numa galeria. E quando ele trouxe o celular para mim, que eu fui mostrar à minha esposa, aí ela disse, não, eu não queria essa cor, eu queria um rosa pink, porque o rosa não era um rosa. Tinha que ser o rosa certo, né? Certo, aí eu saí procurando, passei acho que umas 2 horas procurando esse celular, depois que eu já tinha procurado em outras lojas. E quando eu voltei lá nesse cara, ela disse, então vou pegar aquele lá. Quando eu voltei lá, o celular já não estava mais lá, e eu sabia que ele não tinha vendido o celular, e eu perguntei, e aí, como é que tu faz para pegar o celular novamente, que eu vou ficar com o celular? Ele disse, você eu não vendo mais. Aí isso é um pouco de uma história que eu queria contar aqui, que a gente só dá o que tem. Sim. Um negócio desse não aconteceria comigo, entendeu? Aí eu disse, na minha loja eu vou tratar meus clientes como se fossem meus familiares, entendeu? Sim. Meus familiares, minha filha, minha esposa, meu melhor amigo, entendeu? Com muito carinho, até porque eu digo que a gente somos clientes, eles são meus clientes e meus amigos, entendeu? Porque a gente conhece quase todos os clientes. Pelo nome, né? Inclusive, eu já vi algumas experiências que você chama pelo nome, cumprimenta. Com certeza, leva a compra, às vezes até dependendo do movimento, até o final da loja, agradece, comunica. E aí, isso aí não fica só em empresa e consumidor. Sim, acaba se tornando uma grande família, né? A gente tem esse diferencial. Sim, eu achei muito interessante o que você falou, porque eu vi uma frase esses dias também que nos falava sobre que a gente sempre aprende algo com alguém, né? Com todo mundo a gente tem algo para aprender, mesmo sendo aprender algo de como não sei. Né? Foi o que você fez exatamente com essa história. Você passou por um momento de dificuldade, ao invés de reclamar por aquilo, né? Não encontrei o celular, fui lá, voltei, ele não queria mais vender. Ao invés de se chatear comigo, você fez disso um site para ser um diferencial, para fazer o que é a Elegância e Modas hoje. Inclusive, falando sobre isso, eu gostaria de transitar um pouquinho para outro ramo, que é o ramo de academia. Hoje você também é empreendedor em relação à academia, não é isso? Gostaria de saber de onde é que surgiu essa transição de mundo de confecções, mundo de academia, mundo de empresas.
Me conta um pouquinho como é que foi essa ideia. Essa história já foi contada algumas vezes, assim, pro pessoal de família, mas aí eu vou mais além agora, vou contar a história desde o princípio. Aqui a gente fala sobre tudo, viu? Com certeza. Na verdade, a loja era um sonho meu, até porque, como eu falei na minha primeira fala, eu fui trabalhar e aí surgiu a oportunidade de mim abrir essa empresa. E aí, vou falar de novo na minha esposa, tô batendo na tecla. Ela fazia odonto em Aracaju e ela já estava quase terminando essa faculdade. E ela largou tudo lá, entendeu? Para vir viver meu sonho, porque eu não iria morar lá, entendeu? Como Sergipe é muito longe, acho que é 5, 4 horas de viagem. E aí ela decidiu viver minha vida, entendeu? Viver junto comigo e fazer essa trajetória que tem essa história hoje, entendeu? De elegância e fita. Eu vou chegar na fita agora. Aí o que acontece? Ela desistiu e as coisas foram dando certo e dando errado. Por que dando certo? Por que dando errado? Porque o começo é muito difícil, pouco dinheiro para poder reinvestir. A gente vendia muito, mas a gente não tinha capital de giro para botar as contas em dias. Sim. Muitos problemas, até porque assim, eu era vendedor, eu não era administrador. Eu aprendi a administrar no dia a dia. Sim. Como tudo na vida, entendeu? Aí eu ficava com isso aqui martelando na minha cabeça. Um dia Doda vai ter que voltar para a faculdade, vai ter que fazer uma faculdade aqui de odonto, ou ela vai ter que trabalhar em algo que gosta, porque ela falava que da loja não gostava muito. Sim, não era o ramo dela. Na verdade não tinha essa comunicação, entendeu? Que eu queria sempre dar aquele melhor, aquela comunicação diferencial, e ela falava que não era tão dada assim como a gente lá na loja, entendeu? Mas enfim, ela me ajudou muito nesses longos dos dias até hoje, né? E aí surgiu a oportunidade dela passar numa faculdade de educação física. Sim. E aí ela se achou, entendeu? Ela fazia odonto, mas ela não fazia o que ela queria, entendeu? Ela fazia por fazer, porque tinha que se formar, entendeu? Essa tradição da família. E aí, quando ela fez o primeiro período de educação física, ela se achou, ela disse, agora eu quero isso. E aí começou a trabalhar nas empresas aqui de Garanhuns. Na verdade, ela fez alguns cursos bem específicos, que na verdade só ela e mais algumas pessoas, meia dúzia de pessoas aqui em Garanhuns tinha, que era o Power Jump. Elas até falam lá que sangue laranja, alguma coisa do tipo. E eu já fui pesquisando, procurando saber como era trazer uma academia diferente para aqui para Garanhuns, porque na verdade, como eu viajo muito, que eu tenho loja de confecção, eu geralmente vou para o sul, para São Paulo, de 2 meses. Sim. E aí eu comecei a fazer diárias na academia. Antes de me colocar minha academia, eu visitei quase 50 academias. Para pegar o melhor de cada uma. E na verdade, quando eu quando eu voltava para Garanhuns, eu sempre dava dica ao dono de academia daqui: bicho, por que tu não faz isso? Por que tu não faz isso? E os caras sempre falavam: bicho, aqui em Garanhuns são poucos formados. Sim. E se eu tirar esse cara aqui desse horário, ele vai para outra academia e eu não tenho quem substituir, porque por mais ruim que ele seja, ele ainda é o melhor da cidade. Entendi. Porque não tinha opções. Ele disse: agora quando Doda se formar, quando sua esposa se formar, vai ter muitas opções, porque ela se formou na primeira turma daqui de Garanhuns. Enfim, e aí eu fui trabalhando, pesquisando, e cheguei à conclusão que eu queria um diferencial, até porque a gente foi a primeira academia daqui de Garanhuns de trazer equipamentos importados, anatômicos, entendeu? Que foi bem interessante. A gente revolucionou esse mercado fitness, entendeu? Até por conta de questão de rede social, a gente é muito forte
nisso aí. Tinha academia daqui de Garanhuns que nem repostava um treino de um aluno. Hoje em dia a gente é referência, tudo que a gente faz. Às vezes as academias replicam isso, entendeu? Como não é aqui em Garanhuns, é fora de Garanhuns, até porque a gente virou referência mesmo na cidade. É muito bom saber disso, porque a gente percebe que em cada parte da sua trajetória tem também a inspiração do novo, né? Então você, de fato, conversando com você, a gente percebe que existe uma visão empreendedora. Minha esposa estava querendo, né, fazer ali alguma coisa que ela gostasse, começou o curso de educação física e eu já pensei, como é que eu monto uma academia? Como é que eu revoluciono o que já existe? Porque assim como uma loja de roupa existe, né, a gente diz num ditado popular, um em cada esquina, academias a gente tem muitas em Garanhuns, né, em região também, mas aí é isso que nos faz ter um diferencial, né? E você como empreendedor fala disso abertamente, que você sempre buscou referências para crescer, tanto no mercado em que você está, né, no mercado de confecções, quanto também no mercado dessa logística de academias, de mundo fitness, estudar para saber do que está, né, sendo falado, sendo dito, porque é aquela história, a gente primeiro senta para aprender, depois levanta para ensinar. E você, com um pouquinho da sua trajetória, né, o pouco que você tem falado aqui conosco, dá para perceber que você é uma pessoa que vê oportunidades, né? Então, eu gostaria de saber de você. Eu ouvi esses dias uma frase que dizia assim: o emprego comum nos traz estabilidade financeira, mas o empreendedorismo nos traz liberdade. Você concorda com essa frase? Com certeza. Eu costumo dizer que, às vezes, assim, a gente, para chegar num determinado local, sozinho, pode ser que a gente chegue mais rápido. Mas com equipe, com pessoas, a gente chega muito mais além. Sim. Até porque um incentiva o outro. A mesma coisa no empreendedorismo. Como eu falei para você numa das minhas falas aí, que a gente tem 11 lojas aqui em Garanhuns, de familiares. A gente tem esse sucesso. Hoje a gente é o maior grupo de confecção, às vezes, de Pernambuco. E daqui de Garanhuns não tem nem comparação, assim, com outras empresas. Sim. Mas isso aí a gente se ajuda, entendeu? A gente, quando se tem uma coisa boa para mim, eu indico para outro primo, para o meu familiar ali, para a gente, né? Todo mundo crescer junto. Sim. E falando em expansão, falando em crescimento, você pretende expandir seus negócios, abrir, quem sabe, outra loja, outra academia, ou você pretende, por enquanto, estabilizar aquilo que você já tem? Não, na verdade, a gente já está expandindo. Na verdade, depois da abertura da academia, a gente fez a pesquisa de mercado e ninguém trabalhava com equipamento importado aqui em Garanhuns, e a gente trouxe essa novidade que hoje as academias, todas elas têm. Aí já não é mais um diferencial da gente. Aí o que acontece? Como todo mundo tem, a gente percebeu que a academia hoje tem que ter espaço. A gente abriu uma academia a princípio com 800 metros quadrados, onde a gente foi no primeiro ano já para 1.200, e agora a gente está fazendo uma extensão da academia que está indo para quase 3.000 metros quadrados, onde vai ter mais um diferencial. O que é o diferencial? É uma piscina térmica, vai ser uma academia que vai ter sauna, é uma academia que vai ter caixa de areia, é uma academia que vai ter área kids, é uma academia que vai ter lanchonete, é uma academia que vai ter salas simultâneas, onde você não gosta de dança, vai ter luta, onde você não gosta de luta nem dança, vai ter um yoga, entendeu? Aí é bem interessante esse know-how da gente dando o nosso melhor para o crescimento, para o desenvolvimento da cidade e para promover o principal, que é a saúde e o bem-estar dos nossos alunos lá, entendeu? Entendi. E é muito interessante você falar também sobre isso de expansão. Como eu falei desde o começo, né, buscar oportunidades e saber evoluir também, porque um empreendedor, ele não pode ficar estabilizado, né? Conseguir ali entrar com uma academia no mercado em que ela é inovadora. Pronto, agora todo mundo já tem, tô tranquilo. Não, você tem que sempre inovar, né? Como empreendedor, você tem que sempre buscar coisas novas, como você acabou de falar, que pensa além, que pensa mais alto. Não, tudo bem, a gente já conseguiu conquistar aqui o que a gente tem, mas vamos ampliar um pouquinho mais, vamos trazer uma novidade para o público de Garanhuns, para o
para o público da região que está aqui conosco. Então, assim, ver uma visão empreendedora, a gente vê que vai além de abrir um negócio, além de colocar produtos à venda, além de estar ali com a empresa funcionando para fornecer serviços, a gente vê que é sempre inovar, né, Johnny? Com certeza, a gente tem que sair sempre da zona de conforto, entendeu? O que tá bom ainda pode ser muito melhor, isso é a minha visão. Até porque eu tenho essa necessidade de sempre melhorar. Quando eu falei nas minhas falas, estou repetindo isso direto, que se a gente deu hoje o melhor, amanhã a gente tem que dar o melhor, é justamente isso. Eu trabalho batendo nessa tecla que a gente tem que se superar sempre. E pensando em tudo isso, a gente tá inovando, colocando a maior academia daqui de Garanhuns. Perfeito. Em breve vai ser inaugurada. Amém. E outra coisa que eu gostaria também de conversar com você, a gente está falando agora sobre as suas empresas, né? Sobre a Elegance Moda, sobre a Fit Academia. Eu gostaria de que você saísse um pouco dessa visão de empreendedor nesses ramos e pensasse no macro, no empreendedorismo no geral, no administrador no geral, no empresário. Então, você como empresário, qual é o principal desafio que você enfrenta hoje? Que você acha que é geral, assim, todo mundo que é empresário passa por isso? Hoje, na verdade, a gente que é empresário sofre muito por falta de incentivos, né? Hoje, a taxa Selic está lá em cima, se a gente precisa do empréstimo, é melhor vender algo do que pegar com o banco, que o banco está ali para ajudar. Outra coisa é a dificuldade de mão de obra, entendeu? As empresas poderiam qualificar mais as pessoas que querem entrar no meio de trabalho. Eu costumo dizer que é sempre melhor se renovar. E aí, pensando nisso tudo, eu tenho uma dificuldade imensa de dar oportunidade, entendeu? Sim. De dar oportunidade, como assim, dar oportunidade? Hoje a gente tem 32 funcionários, 34 funcionários na academia e tem 7 funcionários na loja. Mas eu já cheguei a ter 42 na academia e quase 10 funcionários na loja. Hoje eu estou precisando de mais 3 pessoas na academia e 2 pessoas lá na loja. Só que eu não encontro a pessoa ideal para ocupar o cargo. Porque as pessoas, eu acho que não quer se qualificar, entendeu? Eles querem trabalhar, mas não quer se qualificar. Então, a gente passa aí por duas frustrações, né, digamos assim, tanto comerciantes quanto empresários. A gente saindo um pouquinho dessa visão de empreendedorismo, de empresariado, um conselho que você daria para quem está nos assistindo, que precisa saber desse outro lado? Você, como empresário, está falando que está precisando, né? Não somente de mão de obras, obviamente a gente não quer expandir para uma entrevista de empregos aqui, mas eu gostaria que você me falasse e contasse para quem está nos assistindo também uma dica de qualificação, de busca por melhoria, porque às vezes quem está nos assistindo tem ali, né, a vontade de crescer, mas não sabe como. Então você, como um empresário, qual o conselho que você daria para aqueles que buscam melhorar para ser um bom profissional? Eu costumo dizer que vocês têm que ir mais além. Não é da primeira dificuldade que vocês sentir, querer parar ali. Na verdade, a vida é cheia de obstáculos, onde a gente tem que superar e se qualificar, procurar melhoras, procurar os S, né, Sebrae, Senac, para se qualificar. Como eu falei na primeira fala, que eu tenho dificuldade, mas é justamente por isso. Redes sociais, hoje é muito difícil encontrar uma pessoa que mexa, entendeu? Essas pessoas até sabem mexer, mas é isso aí. Ótimo, Johnny. E para finalizar, gostaríamos primeiramente, né, de agradecer pela sua disposição, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, passando um pouquinho da visão empreendedora, da visão empresarial, da visão de alguém que tem negócios aqui em Garanhuns. E eu gostaria que você aconselhasse quem quer entrar nesse ramo também, de ser um empreendedor, de ser um empresário, aqueles que almejam, mas não sabem por onde começar. Que conselho você daria?
que comecem, que nada é fácil. Se for esperar cair do céu, vai ser muito difícil. Que comece com pouco, comece com muito, mas comece, dê o passo, trate muito bem, queira se aperfeiçoar, procurar saber da necessidade de quem você está atendendo, seja isso em um serviço, numa venda, e aí seguir seu ramo aí, sua trajetória de empresário, empresarial, comerciante, seja lá o que for. É isso aí que eu posso dar a dica de hoje e muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz em participar de mais essa entrevista aí, tá bom? Ótimo, Johnny. Gostaríamos novamente de agradecer pela sua disposição. Gostaríamos de agradecer você também, que tirou um tempinho aí do seu dia para estar conosco em uma entrevista super empolgante, super especial. Eu espero que essa entrevista tenha atentado você, né? Quer seja para a visão empreendedora, quer seja curioso, quero saber um pouquinho mais sobre como é a visão de um empreendedor. Eu espero que essa entrevista tenha aclarado um pouquinho as suas ideias e eu já lhe convido também a fazer parte dessa grande família que é a Estação Difusora. Já se inscrevam no canal, curtam esse vídeo e comentem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa entrevista e também sugestões para os próximos entrevistados. Que Deus abençoe e até os próximos vídeos. Tchau!